Queridos irmãos, nessa quinta-feira à noite nós vamos estudar a palavra do Senhor mais uma vez e temos um tempo de oração. Nesse mês de maio nós estamos comemorando o mês da família. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 7, verso 5 até o verso 12. 1 Samuel, capítulo 7, versos 5 a 12. A palavra do Senhor nos diz assim: Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou do Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Nessa noite, irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós ouvimos o profeta de Deus, Samuel, falando ao povo de Israel. Eu gostaria então de orar com os irmãos nesse instante, mas depois meditarmos alguns instantes nesse trecho para a nossa edificação nessa noite. Vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer pela semana que o Senhor tem nos dado, pelas vitórias, pela companhia do Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem estado conosco, nos sustentando e nos abençoando. Use essa palavra para a edificação do nosso coração e ensino para nossas vidas diárias. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero lembrar os amados irmãos que esse período que nós estamos tratando aqui, não havia ainda rei em Israel. Samuel tinha uma função de profeta, de juiz e de sacerdote. E se os irmãos olharem em um texto anterior, a arca do Senhor tinha sido levada pelos filisteus, e depois ela ficou em Kiriat Jeraim por 20 anos. E o povo estava vivendo oprimido pelos filisteus. Os israelitas estavam vivendo oprimidos pelos filisteus. Eles sofreram, tiveram medo, estavam vivendo como estamos agora, nesse temor, nessa angústia de ficarem sem saber o que podia ser feito. Mas Israel viveu aqueles dias semelhantes ao que nós estamos vivendo hoje. E os filisteus estavam oprimindo eles. E agora, o povo de Israel precisava de buscar o Senhor novamente. E Samuel convida o povo a buscar o Senhor. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, no trecho que lemos, no verso 3 do capítulo 7, diz assim: Falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se de todo o vosso coração vos voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi só a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. O convite de Samuel, primeiro, é que o povo se voltasse para o Senhor, tirasse do meio deles aquilo que estava impedindo a comunhão do povo com o Senhor. Eles estavam adorando os deuses dos filisteus. Então, nessa noite, nós queríamos parar um pouquinho e perguntar: será que eu e você estamos vivendo numa íntima comunhão com o Senhor? Ou tem alguma coisa que tem tomado o lugar do Senhor em nossas vidas? Muitas vezes o medo, o temor é resultado, às vezes, da nossa não comunhão com o Senhor, do nosso afastamento dele. E o texto que lemos aqui, então, o povo estava vivendo afastado do Senhor. Mas Samuel convida o povo a buscar o Senhor de todo o coração e confessar o seu pecado a ele. E quando acabamos de ler o texto, nós vamos ver que Samuel continua prontificando em orar ao Senhor pelos povos.
Mas ele faz um convite a Israel: congregai-vos, todo Israel, em Mispa, e orarei por vós. Então nós vamos ver que algumas ações de Samuel são importantes para a nossa vida também. E a primeira ação e atitude de Samuel está aqui no verso 5. Ele diz: congregai Israel ao Senhor e orarei por vós. O povo estava disperso e Samuel então convida o povo a se reunir em Mispa. E quando nós olhamos para essa cidade, é uma cidade muito destacada aqui. A cidade de Mispa é uma cidade próxima de Jerusalém. Ela está a 12 quilômetros de Jerusalém. E Samuel visitava regularmente essa cidade. Ele tinha um círculo onde ele visitava. Mispa era uma delas. Samuel, então, agora começa a interceder pelo povo. Mas o povo também, o texto nos diz que o povo se coloca diante de Deus em jejum e oração. Observe que a orientação de Samuel é dada ao povo. O povo, então, jejua e busca o Senhor. Se reúne em Mispa, nessa cidade próxima de Jerusalém. E Samuel, então, começa a interceder pelo povo para que o Senhor liberte eles da opressão dos filisteus. E enquanto Samuel ora a Deus, ele também sacrifica um animal. O texto diz que ele pega um animal ainda que mamava, um cordeiro, e sacrifica em holocausto ao Senhor. Cumpre a sua função de sacerdote também, um juiz que julgava Israel. Agora, sacerdote que sacrifica um animal e intercede a Deus pelo povo de Israel. E enquanto Samuel ora ao Senhor e sacrifica, os filisteus ficam sabendo que o povo está reunido em Mispa. Então eles vão em busca de lutar e derrotar Israel. Nós vamos perceber que no verso 10 diz assim: trovejou o Senhor naquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados. Então Samuel ora ao Senhor, intercede ao Senhor. E o Senhor responde à oração de Samuel com trovões e estampidos e aterroriza os filisteus a ponto de deixá-los amortecidos, a ponto de Israel vencê-los. Então nós vamos olhar para o texto e vamos ver que Deus olha para o seu povo. Deus quer o seu povo reunindo e orando, intercedendo, em comunhão com Ele. E quando essas coisas acontecem, então Deus age em favor do seu povo. Eu creio que o Senhor não mudou, irmãos. O Senhor continua agindo em favor do seu povo. Samuel, percebendo que Deus deu vitória a eles, ele faz um marco naquele dia da vitória que o Senhor deu a Israel. E diz o texto lá no verso 12: tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, nessa noite, eu queria que você, olhando para a circunstância onde nós estamos, o período de pandemia que estamos vivendo, é um tempo de buscarmos ao Senhor. É um tempo de orarmos ao Senhor. É um tempo, se necessário, de confessar nossos pecados a Ele, buscá-lo com toda a intensidade. E a semelhança daquilo que Samuel fez, nós devemos fazer também, interceder pelo povo. Samuel ora e o Senhor responde a sua oração. Note que a ação do povo e a ação de Samuel são coisas simultâneas. Mas o convite de Samuel primeiro é congregar o povo, reunir o povo. E eles se reuniram. Samuel havia dito que eles deveriam afastar deles, tirar todo do meio dele todos os deuses que eram estranhos. E eles então jogam fora aquela adoração de ídolos e voltam o seu coração para o Senhor. E Samuel então agora, com o povo preparado, o povo afastado daqueles pecados, ele ora a Deus, ele sacrifica um animal ao Senhor. Era a forma de adoração, de culto a Deus naqueles dias. Samuel pega então um animal, enquanto ele sacrifica, os filisteus vêm. Mas o Senhor dá vitória a Israel. O Senhor responde a oração e a intercessão e o clamor de Samuel e do povo. Então, nessa noite, nós podemos também fazer aquilo que Samuel fez, aquelas atitudes dele. Nós podemos fazer isso hoje também, nos reunir para orar, nos reunir para clamar, nos reunir, às vezes, para confessar o nosso pecado a Deus e buscá-lo com toda a intensidade. E Samuel, reconhecendo que Deus havia não só respondido, mas dado vitória a Israel, ele faz um marco ali. Ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
Então, nessa noite, eu quero dizer para você que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido. Então, eu gostaria de orar com os irmãos nessa noite, convidá-lo a orar e a falar com o Senhor das angústias, das necessidades, certo que o Senhor irá responder, se nós o buscarmos de todo o nosso coração, se necessário até com jejum e oração. Oremos ao Senhor nesse instante. Pai bondoso, nós queremos te agradecer pelo privilégio de sermos teus filhos e de sabermos, ó Deus, que o Senhor atende as nossas orações, o nosso clamor. Então, nessa hora, como um povo do Senhor, nós queremos te agradecer pelo cuidado, pela proteção, pelo sustento dado pelo Senhor. Mas também queremos interceder em favor das famílias que estão chorando os seus mortos, em favor daqueles que estão internados nos hospitais, em favor daqueles que cuidam dos doentes. Que o Senhor esteja atuando de forma maravilhosa no meio do teu povo, para que o seu povo veja a ação do Senhor e a vitória do Senhor para com cada um de nós. Dirige-nos, ó Deus. E nós, como igreja benéfica, nós queremos afirmar ao Senhor também, como o Samuel diz, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.